Olá, eu sou o Jeremias Gomes e este é o Parlamento Aberto. Olha, a educação pública é um dos temas centrais para o desenvolvimento do país, todos nós sabemos disso. E hoje o programa promove uma conversa sobre experiências e caminhos possíveis na educação brasileira, a partir de diferentes trajetórias e atuações públicas. Olha, para isso eu recebo agora Edilvan Alencar. Edilvan é secretário municipal da Educação de Fortaleza, é ex-deputado federal, é ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e também ex-secretário estadual da Educação do Ceará, com uma ampla experiência na gestão educacional, em diferentes esferas. E também, claro, aqui com a gente, deputado Carlos Gianazzi, deputado estadual em São Paulo pelo PSOL, professor parlamentar com atuação histórica na defesa da educação pública e dos profissionais da área. Deputado, começar aqui com o senhor, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Primeiro, atualizar um pouco para o público o nosso convidado, a atuação dele em nível nacional, para a gente saber um pouco dessa experiência que gerou esse convite. Olha, Jeremias, primeiro é um prazer enorme, uma alegria, uma honra receber aqui na TV Assembleia, que é uma TV pública do estado de São Paulo, uma pessoa do quilate do Edilvan, que é um dos melhores secretários de educação do nosso país. Ele é uma referência, ele faz coisas que pouquíssimos secretários fazem na área da educação. Ele é uma das pessoas mais experientes pela trajetória que ele teve do ponto de vista administrativo, político, deputado federal no segundo mandato, foi secretário, como você disse, secretário estadual de educação do Ceará, secretário municipal. Ele tem uma experiência, foi do MEC, do Ministério da Educação, então é uma das pessoas mais preparadas no Brasil para debater a educação e para defender a educação pública de qualidade, mas, sobretudo, os profissionais da educação. Então, Edilvan, um prazer enorme te receber aqui hoje na Assembleia Legislativa para você falar um pouquinho do seu trabalho e que o seu trabalho seja exemplo para muitos secretários municipais e estaduais do nosso país. O prazer é meu, já estive aqui na Casa do Povo de São Paulo, na luta pelo Fundeb, já estive aqui antes. E, assim, a ideia é trocar experiência, mostrar um pouco do nosso trabalho enquanto secretário municipal, nessa trajetória, de secretário estadual do FNDE, e nesse sempre apreço por profissionais da educação, por professor. A educação é feita por pessoas, A mola mestra da educação de um país, de um estado, são os professores. Então, essa defesa veemente de professor é uma coisa que, para mim, é básica, é basilar. Posso começar um pouquinho pelo currículo do senhor? Porque o senhor é engenheiro de formação e se formou numa universidade, salvo engano, federal, que não é fácil de entrar, Como é que foi essa trajetória? Eu sou um auditor fiscal concursado, Certo. E aí eu enveredei para a área da educação, a melhor coisa que teve na minha vida. Eu tenho algumas formações, Eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro de produção, eu tenho formação em marketing pela FGV, formação em política e administração pela FGV, tenho mestrado em educação em Juiz de Fora na Federal e estou no último ano do doutorado na Federal do Rio Grande do Sul em Ciência, Tecnologia e Inovação. Ainda está estudando, Meu doutorado, estudar ninguém pode parar. Verdade. Então, assim, para mim, estar na educação e ter passado é um momento muito rico na vida. Me mudou muito enquanto pessoa, não só como profissional. Essa convivência com a educação faz a gente melhor e maior. É assim que eu me vejo, mas sempre aprendente e aí nessa luta para fazer o melhor e dar o melhor. O que o senhor leva dessa trajetória, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde trata com recursos, e no nível federal e depois no nível estadual, agora no nível municipal, como é que conhecer essas vertentes todas? Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado na minha trajetória. Eu já vi a educação do Brasil sob vários ângulos, Secretário de Educação Estadual, então ENEM, Educação Profissional, FNDE, o Brasil inteiro, a gente chegou a fazer cerca de 6 mil obras, alimentação escolar, transporte escolar, FIES. Terceiro momento, do Parlamento, na Comissão de Educação, 7 anos, sou coautor do Fundeb, relator do precatório, relator do Fundo Nacional de Educação, tive aí como vice-presidente da Comissão de Educação, fui vice-presidente da Comissão do Fundeb, depois eu assumo como secretário estadual de Educação do ministro Camilo, quando ele era governador. O Fundeb que teve uma luta grande também. Mas me faltava um olhar para a educação municipal, Criança, educação infantil, creche. Eu estou na 4ª rede desse país. Fortaleza tem 270 mil estudantes, são 640 escolas. E vocês alcançaram um título de alfabetização que é importante dizer. O Ceará tem uma história bonita na educação. Nós temos muitos desafios, não está tudo perfeito não, mas o Ceará há alguns anos é o estado que tem melhor resultado em alfabetização. Para a gente é uma questão básica, a alfabetização na idade certa.
E das capitais todas, Fortaleza tem aí esse primeiro lugar, 75% são alfabetizados, a média do Brasil é 60%, mas não estamos satisfeitos com isso de forma alguma. De forma. Não, Fortaleza tem 75%, mas o estado é 85%. A régua lá é alta. Então, nosso desafio para a aprendizagem é constante. Agora, eu sempre coloco, trabalhar a aprendizagem tem que ter muito foco no bem-estar do professor. Na condição de trabalho, climatizar a escola, dar um espaço melhor e valorizar. Na formação, pagar mestrado, pagar doutorado, cumprir a lei dos pisos, né, que isso é importante. Não dá para a gente dizer, qualidade da educação, se eu não estou tratando o professor com o devido respeito. E quando eu falo respeito, é na questão salarial também. O senhor tem acompanhado, né, deputado? Tenho. Você citou a questão do piso nacional salarial e muitos prefeitos e muitos governadores não pagam o piso ou, quando pagam, não pagam corretamente, pagam através daquele truque do abono complementar, não pagam com repercussão na carreira. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu acompanho aqui, sobretudo, o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, que é o Estado de São Paulo, não paga o piso nacional do magistério corretamente, né? Ele usa o artifício do abono complementar. Como que funciona lá na Prefeitura de Fortaleza? Você consegue pagar corretamente? Nós pagamos o piso, mas eu vou te responder com uma pergunta. Será um acaso que o Ceará tem os melhores resultados e é o estado onde mais se paga o piso? Lá nós temos 184 municípios, mais de 80 e tantos por cento pagam o piso, quase todos. Aqui em São Paulo eu soube que é algo abaixo de 40%, 50%. Então, isso não é por acaso. Na educação é uma construção, né? São diversos fatores que levam a um bom resultado. É o investimento em educação, nas pessoas, em estruturas físicas, né? Então, vem daí. Lá a gente paga o piso com repercussão na carreira, né? Isso durante muito tempo, a vida toda. Tem que ser dessa forma, não tem como ser. O piso é uma lei. Tem até um projeto da deputada Luciene dizendo que o prefeito que não pagar piso vai ter improbidade. Porque não fica por isso mesmo. A lei do piso aí, a lei de 2008, aquela coisa, as pessoas não cumprem. Então, para quê? Uma das leis mais importantes, então é importante esse rigor. Eu me coloco como secretário, mas também nesse papel de parlamentar, de pessoa que defende professor e servidor. Esse projeto é muito importante da deputada Luciene Cavalcante, que aqui de São Paulo, ela apresentou um projeto de lei que criminaliza os prefeitos e os governadores que não pagarem o piso nacional do magistério ou que pagarem de forma irregular. É um projeto muito importante. E nesse momento a gente está tendo uma grande polêmica agora no Brasil sobre o reajuste do piso, né? Você está acompanhando mais de perto, isso está sendo encaminhado uma medida provisória, é isso? A lei do piso, ela quando foi feita, não se tinha um novo Fundeb. A lei do piso é 2008, 2009, 2010. Só que o novo Fundeb é 2020. Então o novo Fundeb, ele não é só o custo aluno ano, ele tem outras vertentes. Então a lei do piso acabou chegando a um reajuste de 0,38%. Isso é uma lei. Presidente A deu tantos por cento negativo. Então não é o presidente que dá o reajuste, é a lei. Nem o presidente deu 33, nem o presidente deu 0,37. Não existe isso, é uma lei. Só que o novo Fundeb, ele tem que ter um ajuste nessa lei. E nós estamos trabalhando, eu estou aqui em São Paulo para isso, na reunião da Undime, para que na próxima semana o presidente Lula, junto com o Camilo, possam trazer uma medida provisória que mude um pouco essa lei. E ela é defasada quando se tem um novo Fundeb em 2020, já não serve mais. A inflação, 4,6%. O Fundeb vai aumentar. Em alguns locais, 10%, 12%, e o reajuste 0,37%. Então, tem uma desconexão aí muito forte. O Fundeb é o Fundo para Desenvolvimento da Educação, quem né? paga, professor, quem paga as contas Como é que funciona, secretário? O piso hoje é cerca de 4.800, eu estava lendo. Exatamente. E ele foi estabelecido já há alguns anos para atualizar? Esse piso, ele foi ali mais ou menos em 2008, mas implantou em 2009, 2010. Ele é o custo aluno ano que atualiza o piso. Isso foi muito bom durante muito tempo. Só que com o novo Fundeb, o Fundeb não é só o custo aluno ano, é ligado à qualidade também. Sim. Então, assim, a lei já tem que ser modificada. E foi feito um GT, mas não chegou a um produto final. Edivan, uma outra luta que nós estamos travando aqui em São Paulo é em relação à merenda escolar, né? Porque o governo estadual, o secretário da Educação aqui, o Renato Feder, o empresário da educação, que só pensa em plataformas digitais, ele proíbe que os professores possam ter acesso à merenda escolar junto com os alunos. E a Prefeitura de São Paulo também, enfim. Mas eu sei que lá em Fortaleza você liberou
Qual foi o caminho que você encontrou? Porque me parece que tem uma legislação que emperra um pouco isso, que está sendo alterada também. Nós tivemos aquela reunião com o ministro da Educação, com o Camilo, Exato. e ele se prontificou ali a fazer uma alteração, né, na legislação. Mas, enquanto isso, qual foi o caminho que você encontrou para que os professores possam comer a merenda escolar junto com os alunos? Vamos lá, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele manda dinheiro para município e estado fornecer alimentação escolar. Eu estive no FNDE, repassava esse recurso. Há uma proibição há muito tempo, esse PNAE tem 60 anos, só para ter ideia, tem 60 anos que ele existe. E aí ele proíbe essa refeição, a merenda ser para aluno, ele tem que ser só para aluno, não pode ser para professor, para servidor. Funcionário. Não, mas assim, o que nós fizemos em Fortaleza? Eu coloquei ali no segundo semestre do ano passado uma lei municipal, coloquei um aporte de 10 milhões do Tesouro para o professor poder se alimentar na escola, professor, servidor, terceirizado. Qual foi o impacto todos. que o senhor sentiu? O PENAI me repassa 50 milhões, eu coloquei 10 milhões. Não faz sentido o professor estar ali dando aula, ele vai sair para lanchar aonde? Tem escola que não tem nem lugar próximo. Exatamente. Então, assim, é possível sim, a gente não pode entender que o PENAI, né, é somente o único recurso para a alimentação escolar. A gente tem que complementar, isso é tarefa de prefeito, de governador. Então, lá em Fortaleza, né, o professor pode sim, uma lei aprovada na Assembleia, a gente agradece para o prefeito Evandro E a concordar estrutura imediata. é a mesma? É a mesma. Inclusive, nesse papel do deputado e do secretário, eu fui relator desse projeto de lei que está em curso. Já foi aprovado na Comissão de Educação. E eu levei para o prefeito Evandro e disse, vamos de imediato fazer uma lei aqui. E está lá, professor se alimentando na escola. Isso aí até aumenta essa convivência entre professor e estudante, servidor. Só para atualizar o nosso telespectador, deputado, rapidinho, em relação à merenda, então, em Fortaleza hoje tem a merenda para o professor. Nós temos um projeto do deputado Carlos Janaz aqui, que tramita aqui no estado de São Paulo, e o senhor lá em Brasília também é para alterar o PENAI. É isso, então o resumo da obra é isso. Exatamente, isso aí não faz sentido. Só que Fortaleza já concede através do financiamento do Tesouro. Então, queria deixar um recado aqui para o governador Tarcísio de Freitas, para o secretário da Educação, Renato Feder, para que eles mirem-se no exemplo aqui de Fortaleza. É possível pagar pelo Tesouro, porque o estado de São Paulo é o estado mais rico da América Latina. Nós aprovamos um orçamento agora de 380 bilhões de reais. Então, tem muito dinheiro aqui no cofre público e o Estado pode pagar. O orçamento da Secretaria da Educação, secretário, é de mais de 33 bilhões de reais. O meu é 3,5. Então, 3,5 tem dinheiro para pagar. É 10 vezes maior. Aqui está o exemplo concreto de que é possível, havendo interesse político, o governador pode bancar, até porque o vale-refeição de um professor aqui é de R$12, é conhecido como vale-coxinha. E lá nós, nada. de forma alguma, acabamos vale-refeição. Por quê? Porque uma coisa é a merenda, o lanche, outra coisa é a refeição. Lá nós não mexemos Sem prejuízo do vale-refeição. Eu coloquei na lei expressamente para não ter nenhuma dúvida. Eu estava lendo alguma coisa do prejuízo. pratinho, o que é isso? Ah, tá, vamos lá. Não lembro bem. Fortaleza tinha um cardápio que na sexta-feira a alimentação era 2 frutas. E sexta é um dia que a criança vai para casa. Então nós colocamos na sexta-feira pratinho. O pratinho é uma tradição em Fortaleza. É um creme de galinha com arroz. Com delícia. Quem vai a Fortaleza come o pratinho. Agora o cardápio, a Fortaleza tem o famoso pratinho, que essa é uma identidade cultural na alimentação escolar. Isso aí E a agricultura familiar, vocês têm conseguido fazer uma conexão? A gente tem além do percentual exigido, né? Ah, que bacana. Então nós mudamos o cardápio. A segunda-feira, que eram umas bolacha e suco, que é segunda-feira, tá? Nós colocamos lá baião com ovo, né? Uma coisa bem cearense, bem nordestino, baião de 2 com ovo. Então, isso é muito importante. A alimentação escolar é o programa que tira o Brasil do mapa da fome. É muito importante. A insegurança alimentar ainda é uma realidade, especialmente no Nordeste brasileiro. Tem um outro projeto importante que você apresentou na Câmara Federal, que está tramitando, que é sobre a formação de professores do magistério, para o professor ser liberado para fazer mestrado, doutorado, curso de especialização. Está na Câmara, mas já é uma realidade em Fortaleza. Queria que você explicasse, porque nós temos essa luta aqui em São Paulo. Só, vários estados e municípios do Brasil liberam o professor para fazer o mestrado e doutorado. Mas diz, tu vai, mas vai sem um centavo. Ora, negociação, né? O cara vai fazer um mestrado, mas não ganha R$1. Como é que ele vai sobreviver? Lá no Ceará, o Estado
E o município de Fortaleza, além da gente liberar e dar os vencimentos integrais, nós pagamos mestrado a mais de 1.050. São 38 milhões de reais investidos em 4 anos para a gente pagar mestrado e doutorado. Então, lá assim, ó, você vai ser liberado, leva, sabe, mas nós vamos dentro do possível pagar seu mestrado. Então, são 38 milhões, é um dos maiores programas de investimento do professor da educação brasileira de todos os tempos. Então, é um aporte aí, 4 anos, a gente faz convênio com a Universidade Federal, com a Estado, eles vão para a seleção e aí a gente... Quais tipos de mestrados são mais comuns assim? Olha, o mestrado em matemática, em português, vamos lançar agora em educação especial, que é uma pauta na área da educação. Na área de educação, tem que ter a ver com o nosso dia a dia. E faz muita diferença, né? Isso, exatamente. Na prática. Claro, quem ganha com mestrado para professor é o estudante, é a rede, é a qualidade da rede. E esse mestrado é feito, esse doutorado, em universidade pública do Ceará? Até o ano passado, 70% era universidade privada e 30% na pública. Eu investi. Agora, 70% é na pública e 30% é na privada, porque a pública não consegue ofertar todas as vagas. São 1.050 vagas só para a rede municipal de Fortaleza. Então, também tem um percentual, esse de doutorado que é na privada. Mas eu já inverti o percentual, 70% é na rede pública. Chama Mestres na Pós, é isso? Mestres na Pós, né? Que é um nome aí bem sugestivo. Mestres professores, né? Mestres professores da forma geral, que acaba fazendo um mestrado e um doutorado, tem a ver com isso. Lá já está funcionando há quanto tempo? Esse programa já existia há uns 4 anos atrás, nós agora aprimoramos, botando mais na universidade pública e aumentando o investimento. Né? Agora são 38 milhões de reais. Interessante. Olha, Renato Feder, secretário, olha aqui, mire-se no exemplo de Fortaleza. Vamos falar mais de investimento, que foi o que a gente prometeu aqui. Estamos encerrando daqui a pouco o primeiro bloco, mas a nossa pauta aqui é investimento na educação, a merenda escolar, que a gente fala de alimentação, né, inclusive para professores, que é um projeto que aqui na casa nós temos, pelo deputado. Em Brasília, o secretário é o relator, que eu vi, está na Comissão de Constituição e Justiça. Está na CCJ. Está avançando, então. Já tem foi aprovado debate. na Comissão de Educação. Você acompanha por lá? Em Brasília, como é que está? Eu sou muito atento às pautas nacionais, não tem certo. como. Eu tive uma votação muito expressiva, mais de 187 mil votos no Ceará e de professor, então eu estou lá e cá, sempre atento à pauta nacional. O que a gente vai falar depois do intervalo, deputado, para a gente assegurar aqui a nossa audiência? Uma outra luta que é travada em todo o Brasil, que é a luta pela valorização dos profissionais da educação que não estão na docência, que são os profissionais administrativos, aqui em São Paulo, o quadro de apoio escolar, os agentes de organização escolar. É uma luta para que eles tenham um piso nacional também, como tem o magistério. E é um projeto de lei que foi aprovado agora recentemente na Comissão de Educação da Câmara Federal, mas o nosso secretário já implantou, né, um valor digno para os profissionais da educação administrativos de Fortaleza. A gente vai voltar daqui a pouquinho com esse tema para falar desse piso nacional e estendido aí, porque a gente está com 2 experts aqui, então é importante para as mães, os pais, os alunos entenderem, né, como é que funciona na escola o dia a dia e essa valorização profissional, porque isso toca no dia a dia de milhões de brasileiros. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Jeremias Gomes. Você está aqui no Parlamento Aberto. Eu tenho o prazer, e acho que você também, de conversar com especialistas na área da educação. A gente está debatendo aqui temas nacionais. Aqui com a gente hoje o secretário Idilvan Alencar, secretário municipal de educação de Fortaleza, já foi deputado federal, secretário estadual, está debatendo aqui vários temas, mas eu vou voltar aqui com o deputado Carlos Gianazzi, que está aqui com a gente. Tem temas relevantes, a gente podia começar com a questão do agente escolar, que o senhor me falava aqui no intervalo. Isso, a grande luta hoje em São Paulo e no Brasil inteiro é para que o agente de organização escolar, ou o servidor que faz parte da administração, né, das escolas, que está ali na merenda, na secretaria da escola. Antigamente era o inspetor, né? Era o inspetor, que mas cuida da organização, né? Aqui em São Paulo é o agente de organização escolar, na Prefeitura de São Paulo é a ATE, cada rede de ensino tem um nome. Aqui é o agente. Então, ele tem um salário muito baixo. Aqui em São Paulo é humilhante, eles sofrem muito porque o salário é de um salário mínimo, no máximo, com os descontos, cai. Um agente de organização escolar, que é um profissional da educação reconhecido pela LDB, reconhecido já pelo Fundeb. Ele é um educador também, porque tudo que ele faz ali é educativo dentro da escola.
Então, há uma luta para que ele tenha um piso nacional, como tem o magistério. Há um projeto tramitando já na Câmara Federal, mas assim, o que eu queria chamar a atenção é que o nosso secretário Gilvan de Fortaleza, ele já valoriza do ponto de vista salarial e funcional os seus servidores. Eu queria que você falasse da sua experiência lá, como que você consegue fazer isso. E vários municípios não estão fazendo, principalmente, repito, o estado de São Paulo, que paga talvez um dos piores salários do Brasil. Pois é importante a gente entender que a escola não é só professor, são um conjunto de profissionais. Então, os profissionais não docentes nesse Brasil, às vezes, são invisíveis, é como se não existisse. A escola não funciona sem o porteiro, sem a merendeira, sem os serviços gerais, sem o secretário escolar, estão todos dando apoio. Então, na Câmara tem um projeto de lei tramitando, que eu fui relator na Comissão de Educação, aprovei, já foi para outras 3 comissões na Câmara, inclusive o CCJ, já foi para o Senado, já está no Senado, porque na Câmara ele foi terminativo. Então já aprovamos lá, está no Senado. Eu acho que em Fortaleza encontrei essa realidade. Você tinha lá cerca de 3.000 pessoas ganhando R$ 2.300. Então nós aumentamos 40%, agora, o ano passado, em agosto, e foi para R$ 3.300. É um valor que já dá uma condição melhor. Não adianta a gente entender que se a gente não valorizar essas pessoas, a escola vai funcionar, porque não vai. E aí as pessoas ficam ganhando em vários locais, como você citou, R$ 1.500, aí se aposenta com aquele valor. Já pensou, o cara passa lá 30 anos na escola, ajudando o estudante, o professor, aí no final da vida ele tem essa indignidade, né? Uma falta de respeito, né? O cara está lá ganhando R$ 1.500. Eu chamo de pessoas invisíveis na educação, mas eles não são invisíveis, eles têm que ter muita importância. Agora, engraçado, todo mundo diz assim, a merendeira é importante, o porteiro é importante, mas aí paga salário mínimo, que importância é essa? Então, lá de fato a gente conseguiu, mas eu não quero só em Fortaleza, eu quero no Brasil todo. Isso que eu ia perguntar, como é que está no Congresso? Fui relator da Comissão de Educação, esse é um dos projetos mais importantes para mim. No Congresso ele já avançou bem. Comissão de Educação, do Serviço Público, Finanças e Tributação, CCJ aprovado, está no Senado. Então, eu acho difícil que a gente não consiga barrar. Isso tem que acontecer. E eu tenho essa aspiração com o movimento nacional, com pessoas de toda parte do Brasil. São Paulo, Maranhão, Roraima, Piauí, Bahia, o Nordeste ali muito forte, aguerrido. E eu, na condição de secretário, achei por bem dar o exemplo, que é possível sim. Lá são 3.000 pessoas, já passaram. Aumentamos 40%, já no ano passado o prefeito entendeu da importância. E eu quero que sirva de exemplo para quando eu voltar no Congresso agora, em abril, é um debate dizer, olha, que o senhor deve fazer na Undime também. Explica para o pessoal o que é a Undime. Exatamente, a Undime também. Eu sou vice-presidente da Undime Nacional e essa questão dos lugares que você ocupa, né? O fato de eu ser deputado me coloca numa condição de ter obrigação de fazer o que eu defendo. Undime é União Nacional. União dos Dirigentes Municipais de Educação, nós somos mais de 5.400 secretários de Educação, e eu fui eleito vice-presidente, agora recente, em agosto, e a gente está aí tratando dessas pautas importantes para a educação do Brasil. Gilvan, nós estamos aqui em São Paulo, eu queria também que você comentasse, você acompanha logicamente, em São Paulo nós temos uma verdadeira máfia, uma verdadeira ditadura das plataformas digitais, que estão substituindo o trabalho dos professores, aliás, tirando a autonomia pedagógica do magistério estadual. Os professores que não utilizam hoje as plataformas digitais, eles são punidos na atribuição de aulas, nos salários, né? E, inclusive, nós fomos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Defensoria Pública contra essa máfia, é uma máfia milionária, são mais de 30 plataformas, né, que custam muito para o Estado. O Estado gastou até agora mais de 500 milhões, quase R$500 bilhão com essas plataformas digitais. E o MP, junto com a Defensoria Pública, entrou com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça para que elas sejam retiradas, para que elas não sejam mais obrigatórias. Mas elas estão acabando com a autonomia pedagógica dos nossos professores e prejudicando a aprendizagem dos alunos, no momento em que, em vários países do mundo, em vários sistemas educacionais, há uma redução do número de telas, né, de aplicativos, até o telefone celular é proibido hoje no Brasil em sala de aula. Nós aprovamos projetos aqui, um projeto na Assembleia, foi aprovado no Congresso Nacional, e o Estado de São Paulo está na contramão para beneficiar essas empresas que ganham milhões de reais. Uma única plataforma aqui custou R$100 milhões por 18 meses apenas.
para você ter uma ideia. Então, hoje a rede estadual de ensino, que é a maior rede de ensino da América Latina, está voltada para enriquecer essas empresas de tecnologia e prejudicando os alunos e os professores. Deputado, isso para mim vai além. Isso é uma visão míope do conceito de escola. Escola não é espaço só de aprendizagem de português e matemática. Escola é um espaço de socialização, de amor, de formação, de interação, de cultivar amizade, solidariedade. E a plataforma não traz isso, nem vai trazer. A gente não conhece nenhuma que ensina o que é respeito, o que é amor. Tá? Então, assim, inclusive eu fui a uma palestra recente, né, de uma dessas plataformas, e aí, assim, tem que aumentar, e ela vai resolver as equações. Aí eu perguntei, qual vai ser o papel do professor? Aí ele não, ele vai incentivar o aluno a usar a plataforma. Eu digo, muito bonito. O professor se forma na universidade, passa no concurso, agora vai estar incentivando o uso de plataforma. Eu não sou contra a tecnologia, não. Nem podemos ser contra, ela tem que ser um aliado na aprendizagem. Mas é o professor que dita, a sala de aula é um espaço do professor. É ele que tem que conduzir esse processo. Em lugar do mundo isso deu certo, em lugar nenhum do mundo. Então, eu repito, isso é uma miopia sobre o conceito de escola. Quando eu vejo assim, isso aí vem para substituir o professor, eu fico pensando, não entender o que é educação num processo mais amplo. Né? Tem até uns memes engraçados, que é uma plataforma com a criança, né? Ela passa 3 meses, ela sai correndo. Não é assim, esse processo de interação é muito mais rico. Né? Eu repito, escola é um espaço amplo, um espaço plural, onde os sentimentos, né? A formação é o alvo principal. E especialmente está aí o que está acontecendo, né? As pessoas cada vez têm mais ódio dos outros, eu tenho raiva, não sei de quê. Eu até digo, mais sociologia, mais filosofia, mais amor nessas escolas para essas crianças e jovens. Né? Isso é um conceito completamente míope. Você falou de sociologia, de filosofia, a gente acompanha todo o debate da reforma do ensino médio, a antirreforma do ensino médio, né? Tudo que aconteceu. Isso. E aqui em São Paulo a gente vive um verdadeiro drama, porque aqui o governador Tarcísio de Freitas, através do seu secretário, ele é mais realista do que o rei. Ele reduziu drasticamente as aulas de filosofia, de sociologia, por exemplo, só tem uma aula durante os 3 anos do ensino médio. Geografia, filosofia, artes, tiveram história, todas essas disciplinas que são importantes para a formação crítica dos nossos alunos, todas elas tiveram uma redução drástica aqui no currículo escolar do Estado de São Paulo. Nós judicializamos isso, temos uma ação civil pública, uma ação popular no Tribunal de Justiça, através aqui do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, porque é o que você falou, né? A educação ela tem que ser libertária, tem que ser emancipadora, e o currículo não pode se limitar a plataformas digitais. E aqui em São Paulo, para piorar ainda, em 2023, a secretaria, o Renato Feder, tentou retirar o livro didático das escolas, né, e substituir pelas plataformas digitais. Mas nós impedimos através de uma ação popular, através também do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. Depois vamos reclamar de uma sociedade cada vez mais doente e aprendendo a odiar e não a gostar das pessoas e respeitar, né? É esse conceito de escola, né? Achar que uma plataforma vai pegar o lugar do professor de forma alguma. Isso aí é uma visão atrasada. Nós estamos conversando aqui com o secretário de Educação de Fortaleza, no Ceará, Edilvan Alencar, está falando aqui sobre diversos temas, agora plataformas digitais. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse protagonismo do professor, como é que o senhor tem trabalhado isso lá? O senhor é um homem de muita comunicação, de muito diálogo, até porque passou em todos os níveis, federal, estadual, né? Como é que é essa comunicação direta? Hoje o senhor à frente de órgãos importantes também. Ouvia o professor, ouvia a Quem vai nas minhas redes sociais acompanha meu dia a dia, né? Eu começo o dia visitando uma escola. Eu vou na escola, vou em alguma sala de aula. E quando eu piso meu pé na escola, eu piso com muito cuidado. Aquilo é um espaço muito sagrado. A gente tem que ter muito respeito por a escola, pela sala de aula. Ser professor não é um processo fácil, especialmente agora, né? A violência aí cada vez mais forte. Então, esse cuidado com a escola, com o professor, é o meu foco principal. Então, pandemia passou um processo muito difícil. Essa educação inclusiva, pessoas com deficiência. Fortaleza, eu comecei o ano letivo com 20 mil crianças com laudo de deficiência. Eu já estou com 28 mil. No Brasil, a média é 12%. 12% da matrícula estão lá na educação especial. E aí, assim, isso não é fácil para o professor. A gente, às vezes, não dá o apoio devido para ele na sala de aula para conviver.
né, a formação e os demais alunos nessa integração. Então, assim, só para a gente entender o quanto é desafiador ser professor, nesse contexto de violência. Aí você vem com outras ameaças causando insegurança. Então, eu gosto muito dessa questão da equidade, sabe? Para mim, essa é uma palavra mágica na educação. A gente não tem que... eu tenho aqui os 5 alunos, nota 10 de excelência. Não, eu tenho aqui a média da turma que consegue progredir. Eu tenho que dar espaço para as pessoas negras nesse país. Nós somos um país que ainda é uma vitória, o negro ter sucesso. Você sabe que o senhor me fez lembrar uma entrevista, o pessoal sempre fala da educação da Finlândia. Aí foram lá perguntar, aí acho que era a ministra na época, falou, vocês vêm sempre perguntar aqui o que a gente faz. A gente tem essa educação boa para todos. É simples assim que ela respondeu, né? Assim, é o que o senhor está falando um pouco de equidade, eu me lembro desse sentido. Da vez é equidade, e o Fundeb fala sobre isso. Tem mais recursos, quem tem um resultado onde a equidade é maior. Então a gente está preocupado com isso, dar um apoio ao professor. Lá eu tenho um agente de equidade. Além do professor em sala de aula, eu tenho um universitário que eu dou uma bolsa de um salário e eu coloco ele dentro da sala de aula com a concordância do professor para ajudar. Porque os níveis de compreensão são diferentes. Se eu vou falar sobre a equação do primeiro grau, tem um que entende mais, outro entende menos. Então precisa de apoio. O professor precisa de apoio na sala de aula. Então, assim, isso que é importante. Agora, tudo isso que a gente falou... Eu tenho uma fala que eu acho muito célebre. Uma fala que eu acho assim, se o secretário de Educação não atrapalhar as escolas, já faz um grande favor. Porque às vezes só vai atrapalhar com essas ditas modernidade ou novidade. Ele vai atrapalhar. Então, o primeiro cuidado que a gente tem, como sabe, é não atrapalhar a escola e o professor. A gente já faz um grande favor se você fizer isso. E, Divana, você falou em educação especial, né, para crianças, para alunos com deficiência. Aqui em São Paulo, a Secretaria da Educação, essa gestão Tarcísio Feder, está demitindo todas as professoras de educação especial com formação na área, com pós-graduação, professoras dedicadas, estão sendo todas demitidas, afastadas e substituídas por uma empresa privada que vai contratar pessoas sem formação universitária, sem pedagogia, sem nenhum tipo de formação, para trabalhar com esses alunos, né, em sala de aula. Isso é um absurdo, nós também judicializamos aqui, a gente tem que judicializar tudo, porque é grave a situação. Eu queria saber como que é o atendimento lá em Fortaleza com a educação especial. Vocês têm as professoras com formação? Nós temos, todas as escolas têm um núcleo de atendimento especializado, que tem um professor com essa formação, em alguns casos 2 professores lotados. A gente tem o apoio e tem um assistente de inclusão. Mas eu confesso, essa pauta nos desafia. Para mim, um dos maiores desafios da educação brasileira. Nós ainda não damos a condição ideal. Eu sou muito honesto em dizer, o município de Fortaleza, o Estado de São Paulo, nós não damos a condição ideal para essa pauta. O Brasil é devedor. Né? A gente fica assustado com esses números, sabe? Mas nós temos, agora um desses mestrados é para educação especial. Então, a gente dá esse apoio ao professor, mas ainda não é o suficiente. O Brasil tem que olhar, inclusive, do ponto de vista de financiamento. Tem um decreto novo do MEC exigindo formação desse profissional. Isso aí eu confesso mesmo que nós estamos devendo. Nós, Brasil, nós, Ceará, nós, Fortaleza. São Paulo parece que está pior aí nesse aspecto. Sem dúvida. Divan, só uma curiosidade, qual que é o orçamento da Secretaria Municipal de Fortaleza, aproximadamente? Isso aí é importante. Quando diz assim, a gente valoriza o profissional não docente. O Fundeb de Fortaleza são 2 bilhões. A minha folha é 2 bilhões e 50 milhões. O Fundeb se quer para a folha. Então, além desses 2 bilhões, eu tenho mais 1 bilhão e 300 milhões para as outras despesas e para colocar na folha. Mas o pagamento é a nossa prioridade. O professor, os profissionais é a nossa prioridade. Aí tem outras pautas, por exemplo, climatização de escola. No Ceará, isso é... Aqui em São Paulo não está diferente, não, com o calor que está chegando aqui. Então, lá a gente tinha 15% da rede climatizada, esse ano eu dobrei, fui para 30%. O próximo ano eu quero ir para 50%. O prefeito prometeu primeiro dia, vamos climatizar as escolas. Inclusive, com climatização de escola, conforto térmico, dialoga com o Plano Nacional de Educação. Pela primeira vez, o Plano Nacional de Educação, que é a nossa bússola, coloca a questão ambiental, que não é só climatizar, é arborizar, é ir para a educação ambiental. Isso é uma novidade da educação do Brasil. Então, só para a gente entender, o orçamento é desafiador, mas a gente tem que fazer escolhas na gestão. Qual que é o orçamento, então? O orçamento de Fortaleza dá 3 bilhões e meio na educação. 3 bilhões e meio. Eu estou perguntando isso, Jeremias, porque, veja bem, com 3 bilhões de reais, vocês em Fortaleza estão realizando
vários investimentos na educação e, sobretudo, na valorização dos profissionais da educação, que você citou agora. E o Estado de São Paulo, que tem, repito, o maior orçamento da América Latina na área da educação estadual, que gira em mais de 30 bilhões de reais, não faz nenhum tipo de valorização dos profissionais da educação, muito menos da educação como um todo. Eu sempre costumo Nossas escolas dizer... aqui estão sucateadas, degradadas. Nós temos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, escolas que não são climatizadas, não têm ventiladores, não têm papel higiênico, escolas extremamente sucateadas e degradadas com esse orçamento. Eu sempre costumo dizer, como eu coloquei em relação à educação especial, que nós somos devedores, a situação lá não é as mil maravilhas, é longe de mim achar isso. Mas há uma intenção clara nesse aspecto. Eu acho que isso comunica muito. Ninguém tem dúvida, né, no município, da nossa intenção de ajudar o professor, de respeitar, de ir nas escolas, de tentar, dentro das nossas condições. Se eu pudesse, o dinheiro desse, como diz, de fazer muito mais, mas assim, dentro, esse propósito era muito forte. As pessoas veem no secretário, veem no prefeito municipal, no caso do Evandro, a intenção de ajudar. Nós vamos agora comprar sapato, que lá ninguém dava sapato para as crianças, agora vamos comprar sapato para este ano. Então, o tempo todo está aí causando melhoria, isso é muito ruim, as pessoas percebem, as pessoas percebem. Bom, chegamos ao final. Mais alguma questão, deputado? Eu queria agradecer bastante. Primeiro, o secretário Edilvan, né? Secretário de Educação de Fortaleza, Edilvan Alencar, que trouxe aqui um conhecimento sensacional. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade desse convite honroso. Para mim é uma honra estar aqui em São Deputado, Paulo, esse estado sim, aí. Para nós é um prazer Brasil, também. Podendo estar Olha, eu tenho certeza dialogando. que depois desse programa, a rede estadual inteira, os professores da rede estadual vão fazer campanha para o Edilvan ser o nosso secretário estadual de educação. Vamos fazer abaixo-assinado, vamos trazer ele para São Paulo aqui, viu? Mas fica aqui um exemplo para o Renato Feder, para o Tarcísio de Freitas, porque é possível, com interesse político, né, que haja de fato investimento na educação e, sobretudo, nos profissionais da educação, que você abriu falando, sem investimento no professor e nos profissionais da educação, não há qualidade de ensino, não é possível uma educação com equidade e qualidade. Obrigado, Edilvan, pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Pois é, a gente ainda estava falando aqui nos bastidores de falar do Plano Nacional e Plano Estadual de Educação. Não deu tempo, mas já fica o convite aqui para o deputado Carlos Gianazzi voltar com esse tema. E com certeza ele vai voltar, porque está sempre à frente aí da educação. É a sua bandeira maior aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Obrigado a você por nos acompanhar, mandar as sugestões dos programas que você quer ver aqui na nossa programação. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição.